Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. No dia 15 de maio, celebramos o Dia do Assistente Social, um profissional essencial na promoção da dignidade, da justiça social e no cuidado com quem mais precisa. Para marcar essa data tão importante, o episódio de hoje é um convite para conhecer de perto os desafios, as realidades e também as belezas dessa profissão que transforma vidas todos os dias. Vamos entender como atua o assistente social, especialmente no cuidado com crianças e adolescentes. Quais caminhos seguir para ingressar nessa área e o que existe de mais humano e inspirador nessa profissão. E para conversar sobre esse tema, nós vamos receber aqui no nosso Vozcast a Margarida Maria de Carvalho, que é uma profissional com vasta experiência na área social e que hoje atua diretamente nas realidades atendidas pelo Instituto Meninos de São Judas Tadeu, uma instituição que há 80 anos transforma vidas por meio do cuidado, da educação e da proteção social. Não é mesmo, Margarida? Seja bem-vinda ao nosso Vozcast. Obrigada, Renata. Margarida, para a gente conhecer um pouquinho sobre a sua profissão, sobre você, conta aqui para a gente o que te motivou a escolher essa profissão de assistente social. Ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social, para que elas se sintam sujeitos de direitos, né? Então, eu acho que foi isso que motivou a minha profissão. Para ajudar as famílias, olha que interessante. Margarida, conta um pouquinho, então, o início da sua trajetória. O que mais te desafiou? Como que aconteceu o começo da sua profissão? Bom, primeiro tem que estudar, né? Fazer o curso de serviço social, ter a graduação, porque se não tem a certificação, não tem como atuar. Então, antes da graduação, eu já fazia serviço social, porque para ser assistente social você tem que ter vocação. Então eu sempre tive essa vocação de ajudar as pessoas, só que ficava só na ajuda ali no dia a dia. Então você precisa estudar, se certificar, entender da lei para poder ajudar essas pessoas. Então eu acho que isso foi o mais importante, não é? Que mais desafiador. Olha que interessante que a Margarida falou, hein? Para ser assistente social, a gente estava falando da profissão aqui no começo, tem que ter vocação. Margarida, existe algum momento da sua carreira que te marcou profundamente? Olha, foram vários os momentos, mas eu me recordo que no ano de 2022, não é? Eu atuava aqui no CCA e aí eu me deparei com vários casos de crianças onde não tinham convívio com os pais, né? Então, tinha uma criança que ele chorava muito, ele entrava na minha sala e ele queria muito ver o pai. E eu perguntava para ele assim, qual era o desejo, o sonho? Que meu pai esteja aqui no dia do meu aniversário, porque no CCA, todos os meses se faz a festa de aniversariantes, né, das crianças. E aí eu tive que entrar em contato com a mãe dessa criança, pedir autorização para que ela me desse o telefone desse pai. Eu liguei, ele veio aqui, eu fiz uma entrevista social com ele, peguei alguns pontos que até então eu não sabia da realidade do convívio com a criança, com a mãe. E aí ele veio no dia do aniversário, foi o melhor presente. Essa criança chorava tanto, mas tanto, não queria desgrudar nem um minuto do pescoço do pai. E foi muito bonito porque naquele mesmo ano, nós tivemos a festa junina e no ano seguinte o pai veio participar da apresentação da criança na festa junina. Então, assim, tiveram outros casos, né? Acho que foram uns 10 genitores que eu entrei em contato para poder fazer essa mediação com essas crianças que não tinham acesso aos pais, infelizmente, em função da alienação parental, não é? Não são todas as mães que fazem isso, mas algumas usam dessa estratégia para separar a criança do pai, para o pai não ter contato. E nós sabemos que a lei não autoriza, isso está na legislação, mesmo que o pai esteja privado de liberdade, tem o direito de ver essa criança. Olha então, assim, só. Foram vários momentos, mas esse me marcou bastante porque eu tenho a foto até hoje. Eu imagino. Que bonito, né? Deve ter sido esse momento dessa criança no dia do aniversário, que já é tão especial, Sim, né? A gente já fica sim. todo mundo naquela expectativa e finalmente dá um abraço no pai que fazia tempo que ele não dava.
Agora, Margarida, você falou do CCA, né? O CCA é o nosso Centro para Crianças e Adolescentes, que faz o contraturno da escola. Hoje, você atua diretamente com crianças e adolescentes? Como que é a sua realidade hoje aqui no Instituto? Na verdade, aqui no Instituto, a minha realidade, eu sou uma agente, eu sempre falo que aqui a minha atuação no Instituto, eu sou uma agente transformador, onde eu vou formulando, escrevendo alguns projetos, não é? Claro que com base muito técnica e ética, né? Porque a gente tem um código de ética na assistência social. E ali, a partir de estudo socioeconômico, aí eu vou trabalhando, vou apresentando ao padre, a Ivanilde, que é a nossa coordenadora da assistência da educação, para que a gente possa aí, ter aí uma concessão de, por exemplo, de verbas parlamentares, ou seja, dar prosseguimento, sequência a esse trabalho que o Instituto já faz há 80 anos. Por quê? Porque nós precisamos nos atualizar. Então, quais são as demandas hoje? Então, assim, as demandas hoje na assistência, o desafio é muito grande, assim. Então, por exemplo, especificamente no período de 2024 até 2026 que nós estamos, não é? Que teve aí um impacto muito grande, assim, e uma exigência das OSCs, não é? OSC é Organização da Sociedade Civil, porque nós não somos uma ONG, nós somos uma OSC, não é? Uma Organização da Sociedade Civil. Então, nesse período, mais de 2024 até 2026, nós tivemos um aumento na segurança de dados, por exemplo, né, em relação aos benefícios da assistência. Então, por exemplo, o CadÚnico, que até então não tinha assim, muitos critérios rigorosos, por exemplo. Então, hoje, passou por uma reforma completa, onde você, pelo seu CPF, dá para saber, não é, onde está essa família, se ela tem direito, se não tem, o número do NIS está ali que até então não tinha, com a finalidade de cruzar esses dados, não é? Então, por exemplo, o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, é a porta aberta para todas essas demandas dentro do território ao qual nós pertencemos, que tem o objetivo de fiscalizar o serviço assistencial, né, as OSCs, por exemplo, validar, etc. Então, passaram a fazer mais visitas domiciliares, que até então não tinha muito, né, esse volume de visitas. Ou seja, o Bolsa Família, não é, que está mais focado agora na frequência escolar, na caderneta de vacinação, que até então não tinha. Então, ou seja, foram períodos assim que veio só fortalecer o sistema de proteção social. Então, isso é muito bacana. Olha quanta coisa que o assistente social tem que ficar de olho, né, Margarida? Sim. São muitas demandas, né? E aqui no nosso instituto, a gente tem a Margarida como assistente social, mas tem assistente social também nos SAICAS, né? Que são os serviços de acolhimento institucional, né? Nós temos 2 casas aqui, né, Margarida? Sim, na verdade eu não atuo diretamente nos SAICAS, né? Eu sou assistente social do Instituto, mas eu sempre tive um olhar muito amplo, assim. A minha lente de contato é bem aberta, assim. Então, se, por exemplo, os profissionais, a equipe, né, dos SAICAS me procura pedindo alguma ajuda, como já aconteceu, não é? Por exemplo, a gente tem as crianças abrigadas, mas tem a família lá fora. Então, muitas vezes, a família também precisa, por exemplo, de amparo, não é? De um encaminhamento para os benefícios, para as políticas públicas, não é? Alimentos, vestuário, enxoval. Então, elas me procuram e aí eu faço os encaminhamentos para a secretaria, com cópia do Padre Cristiano, que é o nosso diretor, e ali a gente consegue atender. Só que eu não atendo, não no SAICA, nem tampouco aqui, porque eu agora não fico mais aqui no CCA. Eu estou agora em outro endereço, alocada em outro endereço, porque agora nós temos um novo serviço. Olha só, um novo serviço que ela já vai contar aqui para nós. Agora, Margarida, só para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho também do trabalho do Instituto, né? O Instituto, ele precisa de algumas certificações, né? Sim. Que geralmente é o assistente social que corre aí atrás disso, não é isso? Exatamente. Na verdade, nós temos na legislação, né, exige essas certificações na assistência. Então, a gente tem CMDCA, porque trabalhamos com crianças e adolescentes, né?
Então, por exemplo, mais recentemente nós conseguimos aí o COMAS, não é? O COMAS é o Conselho Municipal de Assistência Social, que tem o objetivo de planejar, de fiscalizar, não é? E valida, por exemplo, a OSC, o serviço da OSC, que é a Organização da Sociedade Civil. Nós temos também, por exemplo, o ProSocial, que é um documento muito importante, que é uma ferramenta de gestão que foi criada pelo Estado, entende? Então, nós não somos apenas um instituto que atende crianças, que faz um trabalho voluntário, por exemplo, assim, quando vem um voluntariado, mas nós temos um serviço de utilidade pública, então isso é reconhecido. E aí, nós também temos aí o CNEAS, que conseguimos recentemente, que é um cadastro nacional de entidades da assistência social, que é do governo federal, não é? Então, ou seja, que registra, que monitora, não é? Os serviços assistenciais. Enfim, e a gente está em busca de mais certificações, tá? Como, por exemplo, o SEBAS, não é? O Instituto já tem, né, essa certificação, né? Sim, mas nós estamos em busca de outros também. Precisamos de mais. E aí, essas certificações, o que facilita, o que ajuda o Instituto, Margarida? Em tudo. Nas políticas públicas, concessão de verba, projetos, né, que nós temos, que escrevemos, não é, para captação de recursos, sai muito melhor, mas também concede aí também, por exemplo, cota para nós podemos ser isentos de contribuições sociais, por exemplo, INSS patronal. Margarida, o que diferencia o trabalho assistencial realizado pelo Instituto Meninos de São Judas Tadeu de outras instituições, na sua opinião? Aqui, primeiro, a gente tem que entender que nós somos igreja. Nós somos filhos da igreja, né? Então, aqui foi fundado por um sacerdote, não é? Então, veja, 80 anos atrás, a gente não tinha essa nomenclatura de SAICA, eram abrigos. Então, naquele tempo, o São Paulo... Orfanato, né? Ainda mais antigo, né? Então, por exemplo, naquele tempo, a gente estava no período da industrialização em São Paulo, né? Que recebíamos muitos imigrantes de outros países e também de outros estados. Então, aquelas famílias que deixavam as crianças no instituto, nos orfanatos, era para trabalhar, mas também é porque não tinha condições financeiras de cuidar daquelas crianças, então era um outro público. Hoje nós atendemos nesses SAICAs, não é? O SAICA é Serviço da Assistência Institucionalizado, no caso, para crianças e adolescentes, quando o governo, não é, quando eu falo governo e Estado, tira essa criança da família, não é, da tutela da família, porque essa criança está correndo riscos, né? Porque a família não é capaz de cuidar, porque está ou em situação de drogadição, ou é um ser incapaz de cuidar dessa criança. Então, hoje a realidade é outra. Então, há 80 anos atrás, ou até antes disso, os orfanatos era por isso, né? Porque às vezes a mãe falecia de parto, porque a mãe tinha que trabalhar, então deixava aquela criança ali, né, o dia inteiro, etc. Hoje, as crianças que nós recebemos vêm de uma situação de extrema vulnerabilidade, aonde a família vive em situações precárias, em moradias insalubres, invasão, não é? Pessoas que estão em situação de rua, não é? Na assistência, nós temos vários grupos de pessoas que vivem essa realidade. Então, por exemplo, grupos de andarilhos, né, que tem a rua como pertencimento, e está nas esquinas e fica o dia inteiro, perdeu a noção do dia, da noite, de higiene, etc. Nós temos grupos que estão em situação de drogadição, de álcool, que estão na rua, não é? Mas que muitos deles são cadastrados no CadÚnico e recebem a Bolsa Família. Nós temos outro grupo que são de pessoas que têm uma moradia, muitas vezes não muito adequada, é de uma invasão, mora em uma casa insalubre, mas que tem benefício, recebe Bolsa Família, as crianças estão na escola. Então, a gente tem vários grupos hoje, não é, que vivem essa realidade. Então, em função dessa realidade, gera-se aí muita violência na família, que a gente chama na assistência de mulheres viúvas de maridos vivos e crianças órfãs de pais vivos, não é? Então, a violência também aumentou bastante. E nós sabemos na assistência que a vulnerabilidade social e a pobreza gera violência, entendeu? Então, isso é muito grave hoje em dia,
Então, as crianças que nós recebemos vêm dessas realidades. É muito legal esse contexto geral que você fez, né? Porque realmente uma criança, quando ela chega, né, para um SAICA, né, que é esse serviço, né, institucional, onde a criança vem para casa, que é cuidada aqui pelo Instituto, né, tem toda uma história, né? E geralmente as histórias são parecidas, né, Margarida? Pela sua experiência, isso que você falou, pais privados de liberdade, drogadição e por aí vai. Agora, Margarida, eu quero que você também dê um conselho ou conte um pouquinho para quem deseja seguir essa profissão, né? O mês de maio é o mês do assistente social também, né? Como a gente falou no começo do nosso bate-papo, dia 15 de maio se comemora o Dia do Assistente Social. Para quem quer seguir essa profissão, qual o conselho que você dá? Não tem conselho, Renata. Se a pessoa não tem vocação, não adianta. Mas como que ela sabe? Eu tenho essa vocação. Como que você pode ajudar a pessoa a descobrir? Se colocar no lugar do próximo. Se a pessoa não se coloca no lugar do próximo, ela não tem vocação. Então, é a partir de um olhar. A partir de um olhar. Você não pode olhar para as pessoas, independente da condição social que elas vivenciam, de cima para baixo. Primeira coisa, você tem que olhar de baixo para cima, que ali tem uma pessoa. Então, você enxerga um ser humano como você, independente da condição. Então, essa é a primeira coisa. Se você não tem esse olhar, não adianta, você não tem a vocação, porque você vai sempre julgar. Então, se a pessoa está numa situação de fragilidade, você não pode olhar aquela pessoa só pegando aquele ponto para jogar ela no abismo pior do que estava, entendeu? Então, você tem que elevar essa pessoa. Então, você só eleva a pessoa você olhando de baixo para cima. Se olhar de cima para baixo, então não tem vocação. E, infelizmente, é essa a realidade na assistência social. Então, muitas vezes a gente acha que, olha, porque eu gosto de fazer isso, eu me aposentei e eu não tenho o que fazer, não é? Criei meus filhos, meus netos, aí eu vou procurar um trabalho assistencial, social, para... Não tem vocação, não funciona dessa forma. Isso é uma realidade. A pessoa pode trabalhar como voluntária, achar que está fazendo um trabalho social, isso é muito bom. A vocação já é algo que incomoda ali desde sempre. A pessoa olhar aquela situação... É diferente. Uhum. Então, esse olhar de um voluntariado assistencial, digamos assim, é uma coisa que nasceu depois de, por exemplo, assim, algo que é fragmentado. Então, eu tinha essa necessidade, mas eu casei, tive filhos, tal, e hoje eu posso fazer alguma coisa para me sentir útil porque eu não consigo ficar dentro de casa. Aí a pessoa pensa que isso é assistência. Não é assistência. Assistência, você tem que ter vocação. E isso é desde que você nasce, desde que você é criança, mesmo que você nunca tenha feito serviço social. Entende? Agora, o serviço social é necessário para você se certificar, porque se você não tiver a certificação, você não tem como atuar nem dar um parecer técnico, que é necessário isso. E em algum momento da vida, todos nós vamos precisar de um profissional de assistente social, né, Margarida? Eu sempre falo, assistência social, educação e saúde é a base. Então, não tem como não precisar de um assistente social e não tem como... porque ele atua em todos os segmentos da sociedade, mas, sobretudo, nesses 3 segmentos que são a base, não é para tudo da sociedade. Margarida, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu quero abrir um espaço para você contar aqui para a gente, né, como que está funcionando, como é o programa de acompanhamento familiar São José. Conta aqui para nós. Bom, o programa de acompanhamento familiar, não é? O endereço dele fica aqui na Pótribu, no 64, aqui pertinho da gente, aqui na Saúde. O objetivo desse serviço é atender as famílias dentro do território do CRAS, tá? Onde o CRAS alcança, digamos assim. CRAS é aquele órgão que você nos contou que fiscaliza o trabalho de assistência, é isso? Das OSCs. Da Organização da Sociedade Civil, que valida e que fiscaliza. Então, nós estamos dentro desse território. Então, esse trabalho de atendimento às famílias é para atender as famílias que estão dentro desse território. Então, por exemplo, eu atendo as famílias das crianças que estão matriculadas, que são usuários do CCA.
eu atendo as famílias que estão matriculadas na SEI João Paulo II, na Vila Mariana. Eu atendo as famílias que estão matriculadas lá na SEI São José, porque está dentro do território. Mas também eu posso atender outras famílias fora desse território, porque a gente ainda não tem a parceria, não tem problema. Eu posso atender famílias que estão na SEI São Francisco, Singapura, lá embaixo. Posso atender famílias que estão ali em Americanópolis, não tem problema. E como que é esse atendimento? Esse atendimento é assim. A mãe vai fazer a matrícula, né? Que lá nós temos uma unidade, um centro de educação infantil. Atendemos hoje 15 crianças. E aí eu faço uma entrevista social com as famílias, né? Então, todas as famílias que eu atendo dentro desse projeto, eu preciso fazer uma entrevista social. Como é que acontece a entrevista social? A entrevista social é um parecer que só a assistente social ela é apta a fazer, tá? Então, é uma conversa, como eu estou fazendo com você, entendeu? Então, sem especular, sem nada. Eu tenho a escuta qualificada, que a gente chama no serviço, onde a pessoa me traz as suas demandas, as suas necessidades. Porque você não pode olhar uma família, uma mãe, só porque a criança, por exemplo, mora na Vila Mariana, onde está a SEI João Paulo II, e você achar, nossa, mas ela mora na Vila Mariana, não precisa. Não. A assistência social não faz esse filtro. Ela trabalha com necessidades. Mesmo a pessoa morando em bairro de classe média alta, morando num lugar chique, numa casa com todo o conforto, ela pode ter alguma necessidade. Então, isso é a primeira coisa. Então, aquela mãe traz aquelas necessidades e eu vou ouvindo, não é? Então, por exemplo, a composição familiar. Quantas pessoas moram na casa? Qual é a renda? Está dentro de algum das políticas públicas, ou seja, recebe Bolsa Família, enfim, a situação da saúde da criança. Tem alguma questão de saúde que você está aguardando, por exemplo, para que essa criança possa ser atendida? Uma terapia, por exemplo, né? A terapia, por exemplo, psicólogo, fono, né? Nesse sentido. E a mãe vai colocando para mim, entendeu? O pai é presente, por exemplo? Então, olha, o pai não é presente, eu estou, por exemplo, a mãe fala muito isso, eu estou em busca de um advogado, então eu faço esse trabalho junto com a Defensoria Pública. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas mães, os pais, os genitores, não, na assistência não é pai, é genitor, né? Então, esses genitores, eles não contribuem com nada com essa criança. E aí, isso estava me incomodando bastante, não é? Aí eu fui em busca da Defensoria Pública, fiz uma primeira reunião com eles, que fica lá no centro. E aí eu faço 3 acompanhamentos com essa mãe. Primeiro, eu vou com ela, pela primeira vez, para ela saber onde fica a Defensoria Pública. No segundo encontro, é onde se faz a triagem. Aí onde tem todas as informações, todos os documentos que ela tem que levar, tudo, extrato de banco, contas que ela pagou, escola, tudo ela leva. E a terceira reunião eu também acompanho essa mãe, que já é com um advogado. Então, esses 3 encontros eu faço juntamente com a mãe. Aí depois eu falo, olha, agora é com você, porque você já sabe como fazer. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, eu tive caso de uma mãe, não é? Onde esse pai nunca contribuiu com essa criança. Essa criança hoje tem 13, esse pré-adolescente. Então, eles abrem 2 processos. O primeiro processo é o civil e o segundo é o criminal. O processo civil, eles fazem um levantamento e um cálculo em cima de todos aqueles anos que esse pai não contribuiu. Então, aí eles entram em contato, não é? Faz um rastreamento, né, em bancos para ver se a pessoa tem algum bem, algum patrimônio, etc. e tal. E o processo criminal, que é o mais forte, é a prisão desse genitor. Então, faz-se uma busca no território nacional onde ele estiver, ele pode ser preso. Então, por exemplo, ele também faz um cálculo em cima daquele valor, né, que dessa criança, por exemplo, que tem 13 para 14 anos, que nunca recebeu financeiramente nada. A mãe nunca recebeu. E ali ele é preso. Então,
Suponhamos que o valor seja de R$10.000. Aham. Então, ele só tem a liberdade se ele pagar aqueles R$10.000. Então, é muito importante, né? Então, quando as mães sabem, porque é um advogado gratuito, não é? É uma política pública também gratuita. Então, elas ficam muito encantadas, impressionadas. E nós já tivemos aí o primeiro caso que já foi resolvido e a mãe já está recebendo a Olha pensão, só. entende? E não tinha informação, E não né? tinha Olha a essa importância informação. desse trabalho realizado pela Margarida lá no programa de acompanhamento familiar São José. Olha que riqueza, né? Que trouxe e essa abertura aí para essas mães e para os pais também, Sim, né? sim. Que precisa, mas a gente sabe que a nossa realidade, geralmente, a maioria são as mães, né? Que ficam tentando sustentar a casa e os filhos e tal. Então, como a Margarida disse, lá no SEI São José, são 15 crianças atendidas, mas ainda tem as outras creches, que o número é bem maior, né? Sim. Dos nossos atendidos, Hoje né? são 80 famílias. Olha, já estamos com 80 famílias já sendo passou de 80 atendidas. famílias. Como eu disse, nós atendemos as famílias dos usuários do CCA, também lá da SEI João Paulo II. Na Vila Mariana. E, claro, embora a gente ainda não tenha parceria, nem com assistência, nem com a educação, quando eu falo de parceria, Renata, eu estou me referindo a valor, tá? A parceria só se dá quando assina o contrato e o Estado, o governo, paga aquele serviço, aquela equipe, etc. e tal. Então, a gente não tem essa parceria. Mas aí eu posso atender qualquer mãe, de qualquer usuário, em qualquer outra realidade e outro endereço, né? Então, é isso. Muito importante a gente saber de todo esse trabalho realizado aqui no Instituto, né? Eu queria agradecer, Margarida, a sua participação. Você enriqueceu muito, contou muitas novidades aqui para os nossos ouvintes, para sempre saber um pouquinho mais do funcionamento do nosso Instituto Meninos de São Judas Tadeu. E eu quero abrir um espaço para algo que não foi perguntado e que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes. Tá bom. Quando você perguntou para mim sobre o que marcou aqui dentro do Instituto, tem muitos casos, não é? Como a gente trabalha com crianças e adolescentes, eu acho que vale a pena contar um outro caso. Vamos Então, lá. veja, no caso dessa criança que eu falei para você, Com o pai, né? No aniversário. eu fiz essa mediação para que essa criança ganhasse esse presente. Mas também temos um outro caso que se trata já de saúde. Então, quando eu entrei aqui no Instituto, não é? Era a Diana, que hoje a Diana está como diretora da SEI Santa Catarina. Santa Catarina. Então, nós começamos a fazer um trabalho assim para conhecer as famílias, não é? Porque o Instituto, nós precisamos saber quem são as famílias aqui. E eu comecei a fazer essas entrevistas para conhecer a realidade de cada uma delas. Até então não sabia. Então, no dia que eu cheguei numa mãe, a mãe marcou comigo, veio. Aí eu comecei a fazer essas perguntas que eu falei para você, que a gente vai abordando, né, em relação à questão de saúde, de assistência, de educação e tal. E a mãe falou que estava aguardando já há muitos anos uma cirurgia, porque a criança que estava aqui conosco, que tinha 6 anos na ocasião, ela tinha uma cardiopatia grave, sopro no coração, e estava esperando um transplante. Nossa. E aí eu acionei a equipe, a Diana, etc. e tal, na ocasião, para poder acompanhar, né, os educadores, a realidade dessa criança, porque ela poderia ter uma morte súbita, né, uma criança brincando, não é? Correndo, subindo. Aí o que eu fiz? Aí a mãe me trouxe todo o prontuário dessa criança e era no Hospital São Paulo. A criança nasceu lá, era acompanhada lá. E aí eu fiquei, eu acho que quase uma semana tentando ligar lá e não conseguia, porque só chamava. Aí eu fui um dia no Hospital São Paulo, fiquei o dia inteiro lá praticamente, esperando ser atendida pelo assistente social. Aí o assistente social me passou todo, né, me deu um retorno daquilo que eu já tinha mandado por e-mail, a situação da criança. Aí marcaram uma reunião com a equipe multidisciplinar, com os médicos, né, que acompanhava essa criança e tal, para poder dar urgência na prioridade, né? Porque na saúde a prioridade sempre é a criança. E aí eles ficaram todos os meses, quando a criança ia na consulta
pré-operatório, coisas assim, eles me mandavam por e-mail, me dando o retorno da realidade dessa criança. Então, eu fiquei bem contente, porque ficou por muitos anos. Eu acho, até a cirurgia me parece que aconteceu em 2024 para 25. Então, até aquele momento, eles me atualizavam. Atualizar, porque acho que eles entenderam que a criança ainda estava aqui. Então, 2 anos depois, isso foi em 2022, por aí 23, aí a mãe tirou daqui porque ela mudou de trabalho, não é? Hoje a criança, ela tinha 6 anos, hoje ela deve estar com uns 10, né? Então foi bem interessante, e cheio de saúde, né? Cheio de saúde, né? E fez o transplante, fez a cirurgia, etc e tal. Então, é isso. O Instituto tem esse olhar, não é? Essa mão, são várias mãos, não é? Então, quando eu falei para você no início que é muito importante, né, essa mediação, essa interlocução com a intersetorialidade, não é? Não ficar só na assistência, mas olhar a educação, olhar a saúde. Então, o meu sonho seria o quê? Que esses 3 segmentos se conversassem, porque com certeza as terapias, o atendimento às crianças e adolescentes seriam excepcionais. Seriam bem melhores do que hoje, não é? Em todos os lugares, né? Não só aqui, né? Não só aqui, mas em todos os sentidos, não é? Se conversassem a educação, a assistência e a saúde, o retorno do trabalho com as crianças e as famílias seriam excepcionais. Margarida, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa Vozcast. Eu que agradeço e estou à disposição. Nós conversamos com a assistente social do Instituto, a Margarida. Esse episódio, com certeza, mostrou todo o trabalho realizado de um assistente social aqui dentro do Instituto. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.